Entrevista do dia. Vamos para a nossa entrevista do dia hoje. A nossa entrevista é com a cirurgiã dentista, doutora Edjane Sá, empresária também do Instituto Face, em Vitória e no Recife, e sócia fundadora da Associação Brasileira de Harmonização Ortofacial. Hoje a gente vai falar sobre as alternativas para melhorar o sorriso e a apresentação. Doutora Edjane, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, Cristiano. Obrigada pelo convite. Obrigada aos ouvintes que estão aí ligados para nos escutar. E um prazer estar aqui hoje. Ter um sorriso bonito, né, é uma porta de entrada para as oportunidades, para uma boa apresentação. Eu gostaria de começar perguntando à senhora como melhorar o sorriso gengival a partir da harmonização ortofacial. Então, é importante essa sua pergunta, porque a harmonização orofacial, né, ela chegou aí para complementar não somente a odontologia, mas a estética facial também, né? E quando se fala em sorriso gengival, muitos profissionais desconhecem, né, que o sorriso gengival faz parte também da estética facial, da harmonia da face. Então, a gente dispõe de procedimentos que podem melhorar esse sorriso através da toxina botulínica ou da cirurgia de gengiva. Existem vários procedimentos. Muito bem. Deixa eu só fazer a correção. É orofacial e não ortofacial, como eu falei. Isso. A bichectomia ou a redução das bochechas pode interferir na projeção do sorriso, doutora? Então, em alguns casos sim. Por isso que é sempre importante um paciente, quando ele tem dúvida, se ele tem alguma queixa, se ele se olha no espelho, ele não está se sentindo bem, então é importante que ele procure o cirurgião dentista, que trabalha com a estética orofacial, né? Não somente com a parte oral, mas também com a parte facial, né? E esse profissional, quando habilitado, ele vai orientar quais são os procedimentos corretos. Se a bichectomia vai resolver aquele problema, se a toxina botulínica, que é o conhecido Botox, vai resolver também aquele problema, ou se simplesmente esse paciente ele só precisa tirar um pouco de gengiva para melhorar esse sorriso. Muito bem. Você pode enviar sua pergunta para o nosso WhatsApp 2160-1734. Participe conosco. Doutora, quais as diferenças no uso da toxina botulínica, né? Se estiver errado, me corrija aí, que os nomes são complicados. Tá correto. E do ácido hialurônico, né? Pronto, para melhorar o sorriso, doutora. É difícil mesmo para falar esses nomes, pronúncia, né? Você não tem o hábito, não tem a vivência com esses nomes, fica difícil mesmo para ler, mesmo para entender o que é. Entendi. E assim como você também está confuso na hora de entender o nome do produto, imagine os pacientes, né? A população, como é que fica na dúvida. Então, essa pergunta que você está me fazendo é uma pergunta que traz um esclarecimento muito importante para a sociedade. Porque as pessoas imaginam que quando se fala em Botox, se fala em preenchimento. E são duas coisas completamente diferentes. Então, você já deve ter ouvido assim, fulana está com a boca muito grande porque botou muito Botox. Né? O que a gente escuta normalmente. Mas é importante lembrar que o Botox, ele não tem poder de preencher ou de volumizar nenhuma área. O Botox, ele vai agir apenas no músculo. E aí ele vai dar uma repercussão positiva na pele, que vai deixar uma pele mais esticadinha, né? Sem pés de galinha, sem as rugas na testa, sem aquela ruga do bravo, né? Entre as sobrancelhas. Sim. Já o ácido hialurônico, esse sim vai ter um poder de preencher, de dar volume. E é quando a gente usa para fazer um preenchimento labial, e usa para fazer um contorno de mandíbula, até colocar um queixinho na pessoa, que a pessoa às vezes nem imagina, mas apenas colocando um queixo, a gente já harmoniza aquela face. Que coisa boa. Doutora, isso é uma tendência que, uma prática que homens e mulheres podem fazer, ou é uma tendência feminina? Então, o público maior de procura maior é sempre de mulher. Mas cada vez mais os homens têm procurado fazer procedimentos. Né? Aqui no Instituto, eu digo que hoje a gente já tem pelo menos 30% de homens como nossos clientes. Então, cada vez mais os homens estão se cuidando mais, estão procurando mais fazer harmonizações, de deixar uma mandíbula mais quadrada.
E vou te contar até uma curiosidade. Sabia que nos filmes de Brad Pitt é comum você ver ele mastigando chiclete? Porque quando ele faz isso, quando mastiga o chiclete, esse músculo que fica aqui do lado da bochecha, aqui no ângulo da mandíbula, nesse contorno do rosto, ele fica mais dilatado, ele fica com mais volume. Isso é um sinal de masculinidade. E isso é uma forma de atração. Veja que curioso isso. Então, os homens estão procurando fazer um preenchimento dessa região para trazer mais masculinidade e trazer mais atratividade. Muito interessante. Agora, doutora, qual a importância da análise da estrutura óssea antes de fazer um investimento em um sorriso mais harmônico através da harmonização facial? Então, muito bom. A estrutura óssea, ela também faz parte do processo de envelhecimento, do processo de rejuvenescimento. Quando a gente está envelhecendo, os nossos ossos, eles começam a se remodelar, começam a tomar nova forma. Então, é comum que nessa região aqui do lado dos olhos, ele tem aí um afundamento, a órbita, que é o que eu digo, né, para o paciente entender, que é o buraco que fica o olho dentro. A órbita, ela aumenta, então isso faz com que você tenha mais olheira, que você tenha afundamento dessa região de têmporas. Então, quando o profissional, ele entende que existe também no processo de envelhecimento essa remodelação óssea, então ele vai preencher ou ele vai estimular colágeno nessas áreas específicas para que o paciente rejuvenesça isso de forma natural, sem deixar nada artificial. E a tendência hoje é essa. Muito bem. Aumentar a dimensão dos lábios é uma tendência forte? As pessoas têm procurado muito por isso? Com certeza. Esse é um dos procedimentos mais procurados depois do Botox. O preenchimento de lábios é um procedimento dos mais procurados. Né? Então, quando se pensa em preenchimento labial, comumente, para quem não vive nessa área, ou para quem não tem tanto conhecimento, ou não se interessa pela área, imagina logo, vou fazer preenchimento labial, vou ficar com a boca enorme, né? Vou ficar com a boca, que eu falo com minhas pacientes, né? Que elas riem, com a boca de salsicha, né? Fica parecendo duas salsichas na boca. E não é aquilo. O preenchimento labial, ele vai trazer rejuvenescimento, mas isso de forma natural, de forma que as pessoas olham para você e acham que você está mais bonito, mas não sabe dizer o porquê. Então, a tendência é preenchimento labial, mas sempre de forma natural. Muito importante. Agora, doutora, por último e não menos importante, quando se fala de procedimento estético, muitas vezes nas páginas dos jornais saem pessoas que fizeram um procedimento e não saiu como esperado. Isso se dá ao fato, muitas vezes, de não encontrar o profissional certo ou não pesquisar antes de fazer o procedimento. Eu gostaria que a senhora falasse da importância de saber escolher os profissionais que vão fazer esse procedimento. Isso aí, eu acredito e eu creio e vejo isso como um dos fatores mais importantes na hora de se selecionar um profissional. Eu sempre digo aos meus alunos assim, quer saber se um profissional é bom? Veja os casos dele de longo prazo. Então, qualquer pessoa pode fazer um curso de final de semana e fazer um caso muito bonito, mas a longo prazo, como é que isso vai ficar? Então, você conhece um profissional pelos casos clínicos que você vê dele. Então, é por isso a importância das redes sociais. Né? Através das redes sociais dos profissionais, você consegue acompanhar os trabalhos dele e aí você vai identificando se aquele profissional ele condiz com o que você está procurando. Então, tem gente que procura um profissional que exagere, que não olhe para o paciente de forma humanizada, que faça aquilo só pelo dinheiro. Mas é importante ele ver se aquele profissional ele só vai fazer um procedimento em mim se eu realmente precisar. Se o procedimento não for ficar bom em mim, ele vai me dizer? Então, isso é muito importante, né? A humanização na área de saúde hoje está acima de tudo. Sim, sem dúvidas. Por falar em dinheiro, doutora, um procedimento estético, de repente a gente está falando aqui para pessoas que já até pesquisaram, estão com esse desejo. É muito caro, doutora? Qualquer pessoa pode fazer? Então, isso é uma das perguntas que mais chega, né? No direct, no nosso WhatsApp. Mas eu respondo com outra pergunta. O que é caro para você? Né? Existem prioridades. Então, se sua prioridade nesse momento é se cuidar, é olhar mais para você, é investir em você, então nada vai ser caro.
Uhum. Muito, muito importante. Quem quiser ter mais informações, você que nos ouve aí pela Nova FM no Recife 98.7, também pelas demais rádios parceiras e pelo YouTube, pelo site, o aplicativo. Se você quer se informar mais a respeito do trabalho do Instituto FACE, da doutora Edjane Sá, é só ir lá no Instagram. Qual é o Instagram, doutora? É institutoface.es. institutoface.es. Também... ES, que é ES de Edjane Sá. Pronto, também tem o Instagram lá da doutora Edjane, onde você vai poder ver as tendências, vai entrar em contato, vai poder tirar todas as suas dúvidas e fazer esse tão sonhado procedimento. Faltou a gente falar de alguma coisa, doutora? Então, importante quando se fala também de quanto custa, é importante também, porque a maioria das pessoas pensa que isso é um procedimento caro, que está fora do alcance delas. Então, existem procedimentos que realmente vai ser mais dispendioso para algumas pessoas. Mas, pensando nisso, a gente tem os atendimentos aos pacientes modelo nos nossos cursos. Sim, né? sim. Então, os pacientes eles têm a possibilidade de fazer procedimentos com até 70% de desconto. Então, é uma forma que nós encontramos de facilitar o acesso desses pacientes para o nosso instituto. Muito bom, muito importante isso aí, hein? Júnior, oportunidade para você, Vieraldo, de ser aí um dos modelos do Instituto FACE. Nós conversamos, portanto, com a doutora Edjane Sá, cirurgiã dentista, empresária do Instituto FACE em Vitória e no Recife, e sócia fundadora da Associação Brasileira de Harmonização Ortofacial. Doutora, nós queremos agradecer a sua participação. Até o próximo encontro, viu? Eu que agradeço, Cristiano. Obrigada, muito obrigada por estar aqui e poder falar um pouco da minha profissão e de tudo que a gente pode ajudar ao próximo, né, através da recuperação da autoestima. Sem dúvidas, a gente vai falar mais sobre este assunto em outras oportunidades. Um abraço, doutora. Agora, 14h, 14 minutos.